capítulo de número 17. Quero falar um pouco hoje sobre o Deus dos lugares vazios. O Deus dos lugares vazios. Eu quero que você entenda que o que move o coração de Deus são coisas vazias. Nós sempre falamos das coisas cheias, mas Deus valoriza o vazio. Bom, nós sempre gostamos de falar e dar testemunho de como Deus encheu, de como que transbordou, de como que aconteceu, mas Deus se impressiona com o que está vazio. Para você ter uma ideia, Lucas capítulo 5, quando Jesus começa a escolher os primeiros discípulos, diz que ele chega numa praia. E ali ele vê Pedro e alguns outros lavando as redes, porque eles tinham passado o dia, a noite toda pescando, ou melhor, tentando pescar. Eles jogaram as redes a noite toda. Eles estavam cansados, os braços cansados, precisando defender o pão de cada dia, precisando defender a grana do aluguel, precisando defender a grana da escola das crianças, a compra do mês. O inquilino vai bater lá na porta, amanhã é dia 5, eu tenho que pagar o aluguel e caramba, não pesquei nada. Eles já estavam ali de manhã, lavando as redes, porque tem que lavar as redes, senão o sal dá um problema na rede, aí pode apodrecer, não pode, tem que lavar, deixar as redes limpinhas. Mas limpando aquilo ali, junto com eles a frustração de ter se esforçado tanto, passaram a noite lutando, passaram a noite trabalhando e para nada. Não é ruim você trabalhar o mês todo. A conta de telefone só vem alta. Você está ligando para todo mundo, tentando fazer uma venda. E o teu gerente no teu pé, bate a cota. Se não bater a cota, o cara que trabalha no banco também tem que vender seguro. Bate, liga para todo mundo, dá o teu jeito. E o gerente lá, você não... mas o mercado está ruim, não interessa, bate a cota. Eu sei que aqui ninguém está passando por isso. Aqui não tem ninguém sendo pressionado, está todo mundo bem. E de repente os discípulos estavam lá, os futuros discípulos, eles nem sabiam que seriam discípulos, estavam ali e Pedro daquele jeito, de repente lavando a rede, um ser estranho chega e entra dentro do barco. Imagina isso. Um desconhecido chega e entra dentro do barco, ainda fala assim, dá uma empurradinha. Tá de brincadeira, né? Empurra um pouquinho mais aqui que eu tenho que falar com o povo aqui, empurra. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa. Jesus só entrou porque o barco estava vazio. Jesus só pôde entrar, pastora Solange, porque o barco estava vazio. Se Jesus chega e encontra o barco cheio, ele não ia poder entrar. A questão é que tem gente que está com o barco com muita coisa. Jesus chega e não pode entrar. O barco, ele chega e fala, eu quero entrar, mas não tem espaço para mim. Você precisa ficar vazio. A questão não é a ausência dele, ele até vem, mas quando ele tenta entrar, não tem espaço para ele. Aí ele volta, porque ele está procurando por lugares vazios. Enquanto a gente quer botar no outdoor o que está cheio. A gente quer mostrar o sucesso para todo mundo. Pá, estou bombando. Está tudo cheio, E Jesus está, ok, os cheios eu já vi, agora onde estão os vazios? Eu estou à procura de um barco vazio para entrar aqui nessa noite. Eu estou à procura de um lugar para mim. Tem um lugar para mim aqui, eu quero entrar. Mas não vou falar sobre Pedro hoje. Você conhece a história de Elias?
Elias, um profeta que Deus usou para trazer uma palavra dura sobre Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel tinham levado o povo a errar. Acabe, que era um banana, deu espaço para Jezabel e ela trouxe de volta a adoração a Baal. Ele era o rei, mas quem mandava era ela. E por causa disso, eles foram os responsáveis por trazer de volta para Israel a adoração a ídolos. Se prostituíram contra Deus. Deus pega, levanta um profeta e fala assim: olha, vai lá avisar para aquele povo que não vai chover. Eu vou cessar a chuva sobre a terra. Vai lá, Elias, levanta e fala que não vai chover. Levanta e fala que vai vir um tempo de seca, até que você diga o contrário. Elias foi e entregou o recado. Palavra dura para um rei. Elias não chegou diante do rei para falar: o seu reino será próspero. Esse que eu vejo aí, olha aí, ó. Olha aí você, olha aí o seu reino expandindo. Olha aí você multiplicando. Elias chegou e falou: olha aqui, por causa do teu pecado, não vai chover sobre a terra. Porque o profeta que é profeta, ele não está aí para fazer média com ninguém. Ele não está para agradar o artista, agradar o atleta, agradar o empresário, agradar um ou outro. Ele chega e fala: assim diz o Senhor. Não me interessa quem você é, não me interessa qual é a sua patente, não me interessa quantos diplomas tem na sua parede, mas se você não obedecer a Deus, o teu fim será a morte, a sequidão, o vazio, o deserto. Vai secar tudo. Assim diz o Senhor, Acabe: não vai chover sobre a tua... querido, você vive sem água? Você até consegue ficar sem comer, mas sem água você não fica. Elias teve que ter coragem. Meu Deus, mas olha o que diz. Porque Deus, Ele nunca vai te conduzir a um lugar onde Ele não vai cuidar de você. Deus nunca vai te conduzir a um lugar onde Ele não te possa guardar. Ele vai te levar para lugares estranhos e esquisitos. Mas há um lugar para você. Ele vai te levar por um caminho que você não conhece, mas Ele está te conduzindo por aquilo ali. Aí aquele que ouve a voz de Deus, ele vai aceitar andar por lugares esquisitos. Meu Deus. Lugares que não estão na moda, lugares que não são populares, mas Ele está falando: eu estou ali com você. Olha o que diz a Bíblia, eu preciso ler isso aqui em Isaías 33, olha que coisa forte. Olha o que diz aqui em Isaías 33, eu vou ler para você algo que me saltou hoje. Diz assim, Isaías 33, versos 15 e 16, olha o que diz. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, olha, preste atenção nisso aqui. Baixa só um pouquinho para mim aqui. Aquele que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Aquele que não aceita suborno, aquele que não aceita lucro injusto, você está querendo lucrar mais do que é devido, às vezes querendo se dar bem em cima da dificuldade do seu irmão, se aproveitar da dificuldade do seu irmão para se dar bem, para ter um lucro maior. Isso é pecado. Sabe que o irmão está no sufoco e fala: eu vou me aproveitar do sufoco dele. Ele tem algo que vende 40, eu vou oferecer 15, que ele está no sufoco. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu vou repetir, isso é pecado. Aquele que quer lucrar em cima da dificuldade do outro é pecado. Não vem dizer que é negócio não, porque é pecado e Deus condena. É pecado se aproveitar do momento de fraqueza do irmão. Eu já passei por isso.
Já quiseram fazer isso comigo, eu passando dificuldade financeira. Tinha um imóvel que valia 40 mil, queriam me pagar 25, porque sabiam que eu estava no sufoco. Gente que diz, irmão, velho, isso é pecado. Aquele que recusa esse tipo de coisa, aquele que não aceita suborno, sabe, a taxa de urgência, que na verdade é suborno. Elias deu a cara a tapa, mas o mesmo Deus que diz assim, vai lá e fala, também é o mesmo Deus que diz, chega assim, agora se esconde. Sabe? Elias, você falou, não falou? Agora se esconde. Vaza. Corre que a chapa vai esquentar para o seu lado. Aí Elias vai para junto do Jordão. Aí olha o que diz aqui o verso 7 de 1 Reis, do capítulo 17. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Meu Deus. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Você já viveu as consequências do que você prega? Você está preparado para viver as consequências do que você profetiza? Acho que você não entendeu. Você está preparado para ser rejeitado? Você está preparado para viver os reflexos? Elias disse que não ia chover e de repente ele vai para o rio. Mas enquanto o rio estava fluindo, ele estava ali sem chuva, mas tinha um fluxo. Ele bebia daquela água. Enquanto tinha água, ele estava ali quietinho dele e escondido. Deus estava vendo, a água estava jorrando ali e ele bebendo daquela água. E ele bebendo daquela água. E diz que vinham, e que Deus também enviava corvo para alimentar ele. Ele tinha fome. E Deus pegou, gente, lá de acordo com Deuteronômio, corvo era um animal imundo. E o judeu não podia comer nada, chegar perto de corvo. Corvo é urubu, que come carniça, come coisa podre. Mas Deus mandava o urubu enviar carne fresquinha, limpinha para Elias comer. Se Elias fosse preconceituoso. Já falei isso aqui algumas vezes. Em outras mensagens, em outro contexto, já citei isso. Deus estava suprindo. Deus estava tirando coisas limpas do que era sujo. A Bíblia fala que se você crer no Senhor, dos seus intestinos fluirão rios de água viva. A gente fala do nosso interior, mas no original é dos seus intestinos. Tudo que há de mais podre está no teu intestino. Ele está dizendo, se você crer em mim e confiar em mim, até da parte mais imunda de você eu tiro coisa fina, coisa limpa. Todo mundo tinha preconceito, era urubu, ninguém chega perto, é podre. Deus falava, eu vou pegar aquilo que é podre, vou mandar enviar coisa limpa para você. E Deus assim estava alimentando Elias. Não seja preconceituoso com os corvos que Deus envia para te alimentar. De repente alguém que você fala, não teme ao Senhor, mas Deus está mandando te alimentar. Pega. Amém, irmã? A irmã aqui entendeu. Porque tem gente que é santo demais, aí Deus está mandando a bênção, ele está pedindo para Deus abençoar, Deus está falando, já mandei um monte de urubu, tu não pega nada, pô. Porque você se acha melhor do que todo mundo. Você se acha o bambambam. Você é tão santo que não sei o que está fazendo na terra ainda. Pega o que eu estou enviando. Para de ser preconceituoso sobre aquilo que Deus está enviando sobre a tua vida, porque não vem como você imagina, porque não vem no cavalo branco, porque não vem com um anjo da bandeja de prata. Se está vindo do urubu, é Ele que controla tanto o anjo quanto o urubu. Pega! Nada foge do controle dele. Ele controla o anjo, ele controla o cavalo branco, ele controla o urubu. Nada foge do controle dele. Pega! Oh Deus dos lugares vazios, sabe, num lugar vazio,
Deus prepara a sua fé. No lugar vazio, você vai ser provado. No lugar vazio, é o lugar onde você aprende a depender totalmente e exclusivamente dEle. No lugar vazio, não tem como você dar jeitinho. No lugar vazio, não tem como você usar as suas influências. No lugar vazio, o médico que você conhece não pode te ajudar. O juiz que você conhece não pode te ajudar. Existem momentos da nossa vida que ninguém pode fazer nada por nós, a não ser Deus. E você vai aprendendo a depender dEle, a depender da provisão dEle, a depender da presença dEle, a depender da companhia dEle. Não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém, mas tem Ele. Se eu tenho Ele, então está tudo bem. Foi isso que Paulo disse quando ele estava dizendo, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A questão não é o que ele podia ganhar, mas sim aquele que o fortalecia. A questão não é o que eu tenho, o que eu deixo de ter, é se eu tenho Ele, então está tudo bem. Elias ali estava sem os seus amigos, Elias ali estava sem a sua família, Elias ali estava sem ninguém, Elias ali estava diante de um rio que estava secando e não tinha ninguém, a não ser um urubu que vinha uma vez por dia. Mas o Deus dos lugares vazios estava, meu Deus, Ele estava. Oh, meu Deus, o mesmo Deus que diz, vai, Ele diz, se esconde. Para quê? Para nós ficarmos a sós. Deus às vezes quer ter um a sós com você. Só que enquanto tiver muita coisa, Ele não tem espaço para Ele. Então Ele vai permitindo que você vai perdendo tudo. Deus precisa ficar sós com você. Deus quer ter um relacionamento. Deus quer que você o conheça. Não de fantasias, mas de verdade. Deus quer que você o conheça além da música que você canta. Deus quer que você o conheça além do testemunho que você escuta. Deus quer que você o conheça de maneira íntima. Deus quer que você experimente a presença dEle. Deus quer que você aprenda a depender dEle, da palavra dEle, do que Ele diz a teu respeito. Está vazio? Então está como Ele quer. Sabe quando você chega e fala assim, eu não tenho nada. Enquanto a gente tem alguma coisa, a gente vai tentando dar o nosso jeitinho. Não é verdade? Tem pessoas que são igual Jonas, só deixa para orar no ventre do peixe. Você vai reparar que quando Jonas estava no barco, a chapa foi esquentando, a tempestade veio, até os incrédulos começaram a orar. Ora aí, cara, ora aí, clama para alguma coisa aí, sei lá. Ora aí para madeira, ora para alguma coisa, sei lá, velho. Vamos clamar aí para alguma coisa, porque o barco está balançando. A gente já perdeu o arroz, a gente já perdeu o feijão, já perdeu a farinha, já perdeu tudo. A gente só está perdendo. E Jonas dormindo. E ele era o problema. Depois que viram que ele era o problema, ele falou, você sabe a história, pegaram, jogaram ele no mar, o peixe veio e engoliu. Aí dentro do peixe ele ora, ó Deus. Você vai esperar ser engolido pelo peixe para orar? Que tem que perder mais o que para você aprender a orar? O que falta para você perder? Um profeta fora da posição, isso é forte. Um homem de Deus, fugindo de Deus, ele leva problema por onde ele passa. Eu preciso repetir isso aqui. Homens de Deus, em fuga de Deus, levam problemas por onde passam. Tem gente fugindo de Deus, e por onde você passa está deixando um rastro. E a culpa não é de ninguém. Aí você fala que a culpa é do patrão que é incrédulo, que a culpa é de não sei quem. Todo mundo é culpado, você não viu, só que você está fora do lugar onde Deus mandou você estar. Você está fugindo de Deus, você quer ir para o oposto de onde Deus te mandou ir. Ainda tem gente que investe tempo, dinheiro, talento, capacidade para ir na contramão do que Deus mandou. Jonas comprou passagem e ele foi só descendo. Desceu, até chegar no ventre do peixe, fugindo de Deus. Ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, ele investiu energia, mas Deus tinha um encontro com ele no ventre do peixe. Tu pode pensar que foge, mas te pego na curva. Vê se você não é um homem de Deus, fugindo de Deus.
Pensa bem se você não é uma mulher de Deus e de repente você está vivendo uma fuga de Deus, porque você não quer cumprir o chamado dele para a sua vida, porque na verdade você quer fazer o que você quer e não o que ele quer que você faça. Porque o fazer o que ele quer significa estar disposto a sofrer as consequências daquilo que da própria profecia que ele vai mandar você falar. Olha, Acabe, não vai chover. Mas ao mesmo tempo ele estava falando, eu vou passar por isso, eu vou passar por essa seca também. Cumprir o chamado de Deus é viver as consequências. É estar disposto a viver as consequências. Não é aquilo que me agrada, é passar pelas secas que fazem parte da caminhada. Eu estou seguindo a Ele, então eu vou passar por seca. Mas eu sei de uma coisa. A água vai ter de algum lugar. A comida vai vir de algum lugar. Eu não sei de onde, mas Ele vai me suprir. A palavra diz, aquele que anda em retidão, pão e água não faltará. Tudo que eu e você precisamos para viver é pão e água. O restante é misericórdia, é graça. Deus tem compromisso com aquilo que você precisa, querido. Com aquilo que vai te fazer se manter vivo. Pão e água. Você está pedindo o filé mignon, mas Ele está falando, você precisa de pão e água. Você está pedindo para sentar no meio dos poderosos, Ele está falando, vai para junto do rio, você comer da mão do urubu. Aí tem muita gente que, meu Deus do céu, deixa quieto. Já estou falando demais. Querido, olha o que F.B. Meyer disse. Precisamos desejar ser deixados de lado, tanto quanto ser usados. Eu vou repetir. Precisamos desejar ser deixados de lado, tanto quanto ser usados. Usa-me, Senhor. Já te usei, agora se esconde. Você já cumpriu o seu propósito para esse tempo. Agora espera ali um pouquinho, porque eu vou acabar de te preparar. Se esconde, Elias. Se esconde. E esse tempo do esconderijo faz parte do tratamento de Deus para a nossa vida. Porque ali, quando o riacho seca, eu aprendo o valor do silêncio. Eu aprendo que eu preciso às vezes sair do meio das distrações. Há um valor, presta atenção. Há um valor no silêncio. Você está falando demais. Que tal ficar um pouquinho em silêncio? Tem gente falando muito. Enquanto você estiver falando igual uma matraca, Deus não fala. Ele vai te levar para um lugar onde você não vai ter ninguém para falar, só Ele. Onde também não vai ter ninguém para te ouvir, só Ele. Aprenda a ficar um pouco mais em silêncio. Porque quando você cala, Deus fala. Vai para lá, Elias. Você já falou. Agora, É no lugar vazio que eu aprendo o valor do silêncio. No lugar vazio que eu vejo como que tinham coisas me distraindo em relação à presença dEle. Gente, a gente vive num mundo enfeitado demais, não é verdade? É entretenimento demais. É distração demais. Daqui a pouco aquilo que é fundamental acaba sendo deixado de lado. A gente acaba ficando escravo das estruturas que nós criamos. Sim ou não? Eu sei do que eu estou falando. Que eu estou dentro dessa parada também, estou incluso nisso. Essa palavra, em primeiro lugar, é para mim, depois é para você. Então estou pregando para mim. E depois para você. A gente acaba ficando escravo de estruturas que nós criamos. E aí a gente deixa de ser abençoado porque a estrutura não está como a gente queria.
Aí Deus às vezes acaba tirando toda a tua estrutura. Ele vai tirando tudo. Quando você vai ver, está tudo vazio do seu lado. Ele fala, é assim que eu quero. Você estava distraído demais. É tanta coisa que vai roubando o nosso tempo. E daqui a pouco a gente está tão envolvido com o ministério e distante de Deus. Tão envolvido com a obra e distante de Deus. A gente vai se tornando crentes burocráticos. Parece um departamento público. Ou qualquer outro departamento de um escritório lotado de coisa para fazer. Estou cheio de coisa para fazer. E Deus pediu esse monte de coisa? Espera aí, Deus pediu isso tudo? Tem certeza? Você tá, não, vem cá, me mostra. Deus pediu isso tudo? Esse teu ativismo gospel, Deus pediu isso tudo? Esse teu ativismo religioso, Deus pediu isso tudo? No final, o que importa se não agradar a Deus e conhecer a Ele? Paulo disse, eu considero tudo o que eu consegui até hoje como esterco. Paulo vai dizer lá em Filipenses, olha, eu considero tudo que eu conquistei até hoje como esterco. As multidões que eu preguei, dos livros que eu escrevi, as experiências que eu tive, tudo isso para mim hoje é esterco, porque eu tenho um desejo, eu quero conhecer a Cristo. De que adianta ser burocrático e não conhecer a Cristo? De que adianta ser ativo se eu não conheço a Cristo? De que adianta ser um excelente administrador se eu não conheço a Cristo? De que adianta saber liderar se eu não conheço a Cristo? De que adianta multiplicar se eu não conheço a Cristo? De que adianta ter tanta coisa se eu não conheço aquele que é o centro de todas as coisas? Me dá um motivo, me explica, me prova na Bíblia. Fala! O riacho vai secar. O rio vai secar. Porque Deus está chamando a nossa atenção. Ei, dá uma glória a Deus aí. É forte, mas Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a nossa atenção. Saia do meio da distração. Saia do meio do falatório. Saia do meio da fofoca. Saia do meio do burburinho. Saia do meio das contendas. Saia do meio das disputas. Crente disputando um com o outro. Saia do meio disso. Eu não estou no meio disso. Aí ele vai dizer lá em Oséias que meu povo está perecendo porque falta conhecimento. A gente conhece um monte de coisa. A gente sabe de administração, as técnicas de liderança, as técnicas disso, as técnicas daquilo, e está cada vez a coisa mais... Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Deus fala, aonde eu estou nisso? Jesus está assim, eu estou aqui, ó. Eu só queria que você sentasse comigo um pouquinho. Como você fazia no começo, quando você se converteu. Lembra quando você chegou detonado na igreja e a minha presença te abraçou e você foi curado. E você saiu de uma vida de confusão. Eu desembaracei a tua vida toda. Agora tu está se embolando de novo. E ainda usando o meu nome. Eu não estou nisso não. O meu fardo é leve. Vá para o riacho, Elias. Vá para o riacho, porque ali eu vou sustentar você. A direção de Deus inclui a provisão de Deus. Ah, você não entendeu. A direção de Deus inclui a provisão de Deus. Eu vou repetir isso para você. A direção de Deus inclui a provisão de Deus. Ele vai te dar uma direção. Ele vai falar, eu vou te sustentar no meio desse caminho. Quando o rio secar, Elias, eu sou um manancial de águas vivas. Eu não seco nunca. Eu não termino nunca. A direção inclui a provisão. Meu Deus, eu vou sustentar você.
Sabe, a questão é que no meio dessa perda, Deus está te dando um ministério. Existem ministérios que só nascem das perdas. Existem ministérios que só nascem do vazio. Existem ministérios que para nascer vai primeiro precisar perder. Que aí, meu irmão, no meio da tua perda, Deus está confirmando o teu chamado. Deus está te entregando o ministério. Eita! Você está chorando a perda, mas contempla o ministério que está nascendo. Você está chorando pelo que quebrou, mas contempla o que Deus está consertando, entregando na sua mão. Você está chorando, porque não foi como você esperava, mas está sendo exatamente como Ele esperava. E o ministério está nascendo no meio da seca. Eu não consigo ficar parado no lugar, gente, me perdoa. Eu sou assim. Os irmãos da câmara ficam loucos comigo, pastor, te acompanhar é terrível. Porque você está lá, você está cá, daqui a pouco você está ali, mas irmão, dá glória a Deus, e é assim mesmo. É um ministério, meu Deus, que nasce das falhas. É um ministério que nasce através do enfraquecimento das coisas. Você acha que estava forte demais, de repente você se vê fraco demais. Mas quando você se vê fraco demais, aí Deus fala, agora eu vou botar minha força em você. O ministério está nascendo através da tua fraqueza. O ministério está nascendo através da sua perda. Quem crê nisso, dá glória a Deus aí. Eu sinto um mover de Deus nesse lugar muito grande nessa noite. Eu não sei você. Meu Deus. A verdade é que todas essas inseguranças que você está vivendo está servindo para afirmar sua fé. Deus está te fazendo, Deus está te ensinando a permanecer estável num mundo instável. Eita, Deus... Sabe quando está tudo instável do seu lado e você continua de pé? O riacho está secando, mas você está de pé. A dor está grande, mas você está de pé. Você perdeu um monte de coisa, mas você não sabe como você está suportando isso tudo. Deus conhece o teu fundamento. Ele preparou, Ele fala, eu sei que você suporta, mas quando você passar por isso, depois que Deus te leva para alguns lugares, algumas coisas não vão te espantar mais. Não é verdade? Depois que você passa por determinadas coisas, a tua pele vai engrossando. Vai sendo cascudo, crente cascudo. Sabe? Daqui a pouco as fofocas não vão te incomodar mais. Daqui a pouco o que escrevem de você na internet não vão te incomodar mais. Até porque por trás de um teclado tem sempre alguém que é valentão, que sabe muito, que pode muito. Mas só atrás do teclado, na verdade não é nada. Então por isso que você não pode parar por aquilo que escrevem contra você na internet. O que pensam de você, porque ninguém paga a tua conta. Não para por causa dessas coisas não. Não para. Não para porque... por causa de recadinho que mandam para você. Não para porque alguém do trabalho disse que ia fazer acontecer. Não para porque alguém... meu irmão, fala com a minha mão. Blá, 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 blá. Passa mais tarde, um bando de crente desocupado que não tem o que fazer. Vai visitar um hospital, rapaz. Vai visitar um hospital. Sai daí, ô crente de teologia de Zé Ruela. Bom de teologia pra caramba. Bom de um monte de coisa, mas um péssimo exemplo. Não faz nada pra ninguém. Só fica querendo atrapalhar a vida dos outros. Se mexe. Bárbara, a câmera está rodando. Lembra que a gente já viu lá no congresso de DJ esse final de semana? A nossa vida é como um filme. O pastor Kenneth Hummer falou isso lá. Nossa vida não é uma fotografia, porque a fotografia você tira agora, ela congelou aqui. A tua vida é um vídeo que a câmera está rodando. O filme está rodando. Para de ficar congelado ali atrás. Para de ficar, não, continua andando, porque Deus está agindo.
O vídeo ali da vida de Elias, o filme estava rodando. Agora, quando você pensa que o negócio vai melhorar, aí Deus chega para ele e fala, está aqui no versículo 9, Elias, vai para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Porque, olha que situação, porque eu ordenei uma viúva para te sustentar. No meio da seca, ele tinha que se levantar, andar alguns quilômetros, e ir para a casa de uma viúva, que ainda viúva naquele tempo já passava por situação complicada, era tudo muito escasso. Vai para Querite, porque eu não terminei o tratamento com você ainda, Elias. Vá para Querite, porque ali é onde eu vou terminar de formar você. Vá para Querite, porque eu vou fazer coisas inéditas na sua vida. Vá para Querite, que eu já ordenei alguém para te abençoar lá. Eu não estou te falando que a direção inclui a provisão? A direção inclui a provisão. Ele não vai mandar você para um lugar óbvio. Vá para Brasília, que lá eu mandei. Vai para lá que eu mandei alguém que vai te abençoar, vai perdoar todas as suas dívidas, vai te botar 3 bilhões na sua conta e você nunca mais vai ter problema na sua vida. Deus podia falar, vai Elias, acabou ali, está tranquilo, vai lá que eu já amansei o coração de Acabe. Ele tem lá um lugar, uma suíte presidencial para você, esperando com frutas. E vai para casa de uma viúva. Senhor, viúva, mas Senhor, eu esperava que lá eu ordenei uma viúva para cuidar de você. E Elias vai, meu Deus, preste atenção, Elias estava aprendendo a diferença de confiar no dom e confiar naquele que deu o dom. Para de confiar no dom. A gente tem a tendência de olhar para o balde e esquecer a fonte. Para de olhar para o balde quando Deus te deu a fonte. Eita Deus! Você fica confiando no dom de alguém, ou no próprio dom que você tem, e às vezes o teu dom não pode fazer nada por você, mas aquele que deu o dom, ele te supre, ele sustenta, ele te livra, ele sacia a tua sede. Meu Deus, eu tenho que terminar, gente. Senhor da glória. Querido, o dom é por um tempo. Vai haver um dia que todos os profetas, pregadores, evangelistas vão ficar desempregados. No céu não vai ter sermão. No céu não vai ter eis que te digo. No céu não vai ter classe de ensino. No céu vai ter adoração o tempo todo. Então, o dom é passageiro, mas o doador é eterno. O doador é eterno. Então, para de olhar para coisas passageiras e busca as coisas eternas. Coloca os teus olhos para aquele que não tem início nem fim, para aquele que é, sabe, para aquele que é inexplicável. Deus não se explica, Deus se conhece, Deus se vive. Deus, a gente mergulha nele e não acha o fundo nunca. Jesus amado, meu Deus, quando o riacho seca não é o fim, mas é apenas um momento. É um momento. A seca não é para sempre. Amém? O vazio não é eterno e nem um fim, mas o vazio é o começo de algo novo que Deus está fazendo na sua vida. Meu Deus, sabe, a gente precisa aprender a confiar em Deus, dia após dia. Deus nunca falava para Elias os detalhes,
Mas Deus conduzia os passos de Elias. Deus falava a cada dia o que ia acontecer. Agora você vai ali. Mas tudo que Elias precisava já estava preparado. O plano já foi escrito. A tua rota já foi traçada. Então, anda na direção dele, porque a provisão ela é certa. Para de querer ficar arrumando jeitinho e dar os seus atalhos aí. Para. Meu Deus. Aprenda a viver cada dia de uma vez. O Deus que me sustenta hoje é o Deus que já proveu de amanhã. É o Deus que já proveu da semana que vem. É o Deus que já me garantiu. Ele sabe o que eu preciso. Eu posso passar por luta sim, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente gosta só de pegar esse versículo de maneira isolada. Posso todas as coisas. Lê antes. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Sei ter muito, sei ter pouco, sei ganhar, sei perder. Aí ele fala, posso todas as coisas. Aí tem gente que pega esse versículo vira adesivo de carro. Posso todas as coisas. Aí o cara também faz dívida que não pode pagar, porque ele diz que pode todas as coisas. Esse versículo não é um versículo irresponsável. Aí tem gente que faz sociedade que não devia fazer, porque ele fala que posso todas as coisas. Não, pega o contexto todo. Eu posso viver cada momento. Eu posso ganhar, posso perder. E posso passar pela crise, posso passar pela seca, porque eu estou nele. E a força que eu preciso vem dele, nasce dele. Ele me sustenta em todo o tempo. Meu Deus. Meu Deus. Estou terminando. Elias não sabia de nada em relação ao seu futuro. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele tinha uma promessa. Que era o seguinte: Elias, eu te sustentarei. Deus não precisa me dar detalhes. Deus não tem obrigação de me revelar tudo. Deus não tem. A questão é, ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu creio, ou eu não creio. O ato de confiar tem que ser uma decisão sua. Eu decidi confiar. Eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus que não me desampara nunca. Agora, não é um Deus que tem que cumprir, que satisfazer as minhas vaidades. Não é um Deus que tem que satisfazer os meus caprichos. Não é um Deus que tem que satisfazer as minhas fantasias hollywoodianas. Mas é um Deus que age da maneira certa, no tempo certo e do jeito certo. Meu Deus. Deus é bom. Estou terminando. Tem gente que acha que o momento da seca, o momento do vazio, é um sinal de julgamento de Deus. Isso muita gente fala, está passando por isso, porque quem sabe Deus está, né, fez algum... Tem gente que acha que tudo já vê pecado. Pelo contrário, o vazio às vezes é sinal da aceitação de Deus na sua vida. Eu tenho algo tão grande para você que eu permiti você ver esse vazio. Eu tenho algo tão grande para você. Deus sabe. Deus sabe exatamente quem Ele leva para o vazio. Também, Ele sabe. Algumas pessoas querem ser usadas por Deus. Algumas pessoas estão pedindo coisas para Deus que não estão dispostas a viver por isso. Nem a morrer por isso. Tem pessoas pedindo coisas para Deus que é incompatível com a vida que você leva. Tem pessoas que estão pedindo coisas para Deus que, coitada, não suportariam
Um dia de prova. Começariam a reclamar no primeiro dia. Imagina se Elias fosse ficar murmurando quando o rio começou a afinar o leito ali. Quando começou a ficar fininho, sabe quando a água vai acabando? Vai ficando só aquela linhazinha fina. Tem gente que no primeiro sinal de luta, ela começa a murmurar, a reclamar. Ou então, ai, Deus está me julgando. Não, Deus está te levando para um lugar novo. Deus está te levando para um novo nível, que para você ir para o próximo nível, você precisa aprender a viver o vazio. Tem gente que não vai entender isso. Sabe, quando Deus pede Isaac para Abraão, Ele estava secando a fonte de Abraão, estava levando Abraão para um lugar vazio. Abraão não podia fazer nada, Deus estava pedindo Isaac, o que ele ia fazer? Quando José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, Deus estava levando ele para um lugar do vazio, para um lugar do nada. A questão é a seguinte, meu irmão. Só conhece ressurreição quem passa pelo Getsemane. Só conhece ressurreição quem abre mão do seu eu. Quem decide viver a vontade de Deus. Tem gente que diz que quer viver a vontade de Deus, mas nunca conseguirão. Desculpa. Tem gente que quer viver a vontade de Deus, mas de maneira romântica, não de verdade. Tem gente que quer viver a vontade de Deus em cima do palco. Tem gente que quer viver a vontade de Deus estando nas 10 mais de uma rádio. Tem gente que quer viver a vontade de Deus falando para a multidão. Tem gente que quer viver a vontade de Deus para se autopromover e fazer o seu nome, a sua carreira, não promover o nome daquele que chamou. Deus não quer fazer aqui de ninguém aqui pessoas famosas, as pessoas úteis. Nem todo famoso é útil. Nem todo famoso é útil. Eu vou repetir, nem todo famoso é útil. Mas quando Deus quer fazer alguém famoso, é porque esse alguém já passou pelo rio seco, pela casa da viúva, pela falta de comida. É alguém que tem a sua pele grossa. Assim como Deus falou para Abraão, farei de você um homem conhecido em toda a terra. Lázaro ficou conhecido em todo o mundo, mas passou pela sepultura. E porque ele ressuscitou, diz o texto, que os homens procuravam matar a Jesus e também a Lázaro. Meu Deus, isso é muito forte. Quero que você fique de pé agora no seu lugar. Quero convidar você a ficar de pé. Deus dos lugares vazios. De repente você está vivendo um vazio hoje, e você acha que é o diabo. Você está achando que é o diabo que promoveu isso na sua vida. Deixa eu falar, o diabo é um pitbull de Deus, sabe? Ele não vai além do limite estabelecido por Deus. Lembra quando o diabo chegou, Jesus chegou para os discípulos e falou, Pedro, o diabo pediu para passar vocês na peneira. Lembra de Jó? Olha lá o teu servo Jó, vai lá, pode fazer isso, mas você não vai ultrapassar esse limite. O diabo não dá um passo em direção a você que Deus não tenha permitido. Sabe aquele risco? Daqui tu não passa. Algumas perdas estão sendo necessárias para a sua fé amadurecer. Para a sua fé amadurecer. Deus está te levando a um novo nível de experiência, a um novo nível de relacionamento. Sabe, meu irmão, então para de ficar lutando e achar que você não.
Você vai fazer nessa noite o seguinte: Senhor, eu quero andar na tua direção. Eu quero andar dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Para de ficar murmurando e reclamando e achar um culpado, querer ficar culpando a todo mundo. Você culpa todo mundo para estar do jeito que você está. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de não sei quem, a culpa é do meu pastor, a culpa é de não sei quem. Você só não parou para dizer: a culpa é minha. Quando você reconhecer que a culpa é sua, as coisas vão começar a mudar. A culpa é sua porque você fala demais. A culpa é sua porque você está espalhafatoso ou espalhafatosa demais. Você não para de falar. É tempo de ficar em silêncio. Fica quietinho junto ao rio. Está secando. Mas daqui a pouco ele vai te dizer qual é o próximo passo. Aí vai para a casa de uma viúva. Viúva, ali eu vou sustentar você. Todo mundo gosta de pão, não gosta? Mas para você comer pão, o trigo tem que ser moído. Antes do pão vem a farinha, antes da farinha vem o trigo, e antes do trigo vem a moenda. Depois que o trigo é colhido, ele passa pela moenda, e ele é pisado, ele é moído, aí vem a farinha, aí depois da farinha vem o pão. Você quer o pão, mas não quer o processo da tritura, do trigo. Deus está falando hoje, olha só, enquanto você ficar olhando para a fonte, só está vendo ela secar. Enquanto você ficar olhando para o balde, para o riozinho na sua frente, você vai ver ele secar. Deixa eu consertar aqui. Começa a olhar para a fonte, que não seca nunca. Enquanto você ficar confiando no dom de alguém, ou no seu próprio, nada vai acontecer na sua vida, mas olha para aquele que é eterno. Olha para quem é eterno. Feche os teus olhos agora. Eu quero convidar todos aqueles que estão passando por vazios. De repente você está vivendo uma crise danada, lutando contra um chamado de Deus na sua vida, e você acha que essa crise estabeleceu porque o diabo tocou na tua vida. Não dá essa moral para ele, não. De repente, olha para a sua vida. Estou dizendo que não tenha pecado, não. Tem pessoas que estão na luta por causa de pecado. O pecado tem consequência. Agora, faça uma autoavaliação da sua vida. Poxa, eu estou tentando agradar a Deus, estou buscando tudo, mas algumas coisas estão travadas. Quem sabe você não precisa abrir mão de algumas coisas. Quem sabe Deus está falando, você está exposto demais, se esconde um pouquinho. Eu quero falar com você a sós. Sai do meio da agitação. Sai do meio do corre-corre. Sai do meio das fofocas. Sai do meio das conversinhas fúteis e inúteis que não acrescentam nada. Você está social demais, espiritual de menos. As suas rodinhas de encontro estão sendo só rodinhas sociais. Bate-papo, teretetê, negócio, não sei o que, blá blá blá. E onde é que está Deus nisso tudo? Aí Deus está falando, ei, eu quero ter um papo contigo, vamos dar uma voltinha no Jordão? Elias, você já falou o que tinha que falar, agora se esconde, quietinho. Agora você vai ser ministrado pela minha presença. Agora você vai aprender, querido, a tua fé precisa desenvolver. Deus não quer que você tenha uma fé estática. Nós precisamos, a gente pega, se tiver, eu já preguei isso uma vez na IBC, muito tempo atrás. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que diz lá? Mas no original diz, se você tiver fé como o grão de mostarda. Me mostra na Bíblia pequena fé fazer grande coisa. Me mostra. Você não vai achar. Pequena fé não faz grandes coisas. Mas quando ele diz que você tem que ter uma fé como o grão de mostarda, em Mateus capítulo 13 tem a parábola do grão de mostarda. Depois você lê lá. Menor das sementes, mas quando ela é plantada, ela vai desenvolvendo. Um pé de mostarda chega a ter 3 metros de altura. Então ele está dizendo, eu não quero que você tenha uma fé raquítica, uma fé que não se desenvolva, mas você precisa ter uma fé que se desenvolva a cada dia, uma fé que cresce. Onde é que a fé cresce?
É no Jordão quando ele seca. Onde é que a fé cresce? É na casa da viúva, sem dinheiro nenhum. Onde é que a fé cresce? É quando eu estou na cova dos leões. Onde é que a fé cresce? É quando eu estou na fornalha. Onde é que a fé cresce? É quando eu estou diante do mar e não tenho para onde ir, ele manda eu tocar nas águas. São nesses lugares que a fé vai crescendo. Você quer ter o testemunho do outro, mas não quer caminhar pelo caminho que ele passou. Você quer contar o testemunho, mas não quer viver o processo que leva ao testemunho. A nossa fé, Deus é um Deus processual. Dia após dia. É de fé em fé, de glória em glória. De fé, diga comigo, em fé, de glória em glória. De fé. De fé. A fé de amanhã não pode ser do mesmo tamanho da de hoje. Então Deus vai colocar desafios na sua frente para você falar: opa, eu vou exercer a minha fé agora. E quando você decidir exercer a sua fé, ela já cresce mais um pouquinho. Se você não consegue ter a fé para crer nisso, se você tem percebido que a tua fé está estagnada, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você está sendo, distraído pelos problemas à sua volta, para de reparar no vento e olha para aquele que fez o vento. Certa vez Jesus estava dormindo num barco. Um Deus que dorme. Olha que situação. Jesus dormindo ali. A Bíblia fala que ele nunca dorme, mas Jesus estava em carne e osso ali, com os discípulos. De repente ele deita no barco e tira um cochilo. 100% Deus, 100% homem. Ele estava em homem ali, dormiu. Tempestade. E Jesus acorda. Eles achavam que Jesus dormindo era menos Jesus. Ele dormindo tem menos poder. Acorda ele. Diz a Bíblia que Jesus acorda e ele fez, no original diz que foi como um pai quando fala com a criança: psst, fica quieto, menino. Foi isso que ele fez com o vento. Psst, psst, cala a boca. E a tempestade. Porque no barco estava aquele que criou a tempestade. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Você que está no meio disso tudo que foi pregado aqui. Você que não está entendendo qual é o chamado que Deus tem para a tua vida. Você que está vindo nesse momento assim: meu Deus, eu estou passando na prova, mas quero que você entenda que há um ministério nascendo disso tudo. A pastora Fernanda diz que as nossas maiores tragédias serão o nosso maior ministério. É onde você perdeu, Deus vai te levantar com autoridade. Deus tem um ministério na perda. Ele tem a providência aí para você. Abre o teu coração para Ele e fala: Senhor, eu não estou entendendo nada. Você precisa estar preparado para viver as consequências de se fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é algo romântico. Ó, que lindo, é maravilhoso fazer a vontade de Deus. Mas você precisa estar disposto a viver os riscos que isso implica. Há um risco. É você se entregar totalmente. É você aprender a depender de Deus em todos os momentos da sua vida. É quando você não sabe o que você vai fazer no mês que vem, naquela situação que você tem que resolver. É quando você dá vontade de chutar o balde e sumir, sabe? E tem gente que acha que pastor não passa por isso. Tem gente que acha que a gente está todo dia. Tem gente que acha que o pastor está mais perto de Deus que os demais. Nós somos iguais. E tem dia que para a gente subir aqui, a gente tem que lutar contra a nossa vontade. E lembrar
que aquele que nos chamou é fiel. E tem dia que a gente tem que subir aqui, colocar a nossa dor no bolso e ministrar uma palavra de cura para você quando a gente está doente. Tem dia que a gente tem que chegar aqui. Lembra quando eu já preguei isso há pouco tempo? E essa palavra me mexeu muito. O pastor Reiners falou isso comigo. Quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, ele queria subir o monte para chorar, mas ele não podia porque tinha um povo esperando uma palavra dele. Às vezes a gente sobe aqui, querendo estar deitado no nosso quarto, só chorando, porque o nosso rio seca também. A gente tem que subir aqui, deixar de lado as calúnias que falam da gente, que levantam contra a gente. A gente tem que subir aqui, sabe? E às vezes, passar por cima da nossa dor, muitas vezes, pedir a Deus graça e misericórdia, para poder ter o que passar. Porque às vezes a gente chega aqui, nossa vontade é ficar dentro do carro chorando. Às vezes a gente chega aqui com o coração apertado. Mas aí a gente lembra do chamado. Aí a gente olha no retrovisor da nossa vida e vê todos os livramentos que Deus já nos deu. Aí a gente olha no retrovisor da nossa vida e vê as curas, e vê os livramentos, e vê os milagres, e vê as promessas. Aí a gente olha, lembra dos fundamentos da nossa fé, e como que a gente se perde no meio do caminho, naquilo que Deus não pediu para a gente fazer, como que a gente precisa às vezes parar tudo e realinhar a nossa visão. Porque tem coisa que é poeira, não faz parte da visão, Débora, é poeira. E tudo que Deus está à procura é daquele coração limpo do começo. Onde é que está a minha menina? Onde é que está o meu menino? Onde é que está? O Deus que usa Elias para profetizar contra uma nação é o Deus também que dá colo para Elias e fala: eu sei que você precisa de aconchego. E Deus está dizendo assim: meu filho e minha filha, eu te amo com amor incondicional. Eu conheço cada detalhe desse caminho que você está atravessando. Eu conheço cada dor, cada questionamento, eu conheço, eu sei. Mas eu te amo tanto que eu estou te expondo a passar por isso, porque eu quero que você cresça. Mas algumas coisas estão enchendo demais a sua vida, e eu preciso que você tire isso, porque se tiver muito espaço, não tem onde eu ficar. Tira tudo que não é necessário. Tira tudo que é vaidade. Tira tudo aquilo que está ocupando só o teu tempo e não está fazendo você ser útil. Você está ocupado, mas você não está produzindo. Você está ocupado, mas improdutivo. Eu quero que você gere frutos, mas frutos para a vida. Pai, a minha oração nessa noite é uma só. Fortaleça a mim e os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido.